Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. Sejam todos bem-vindos. Você que está na TV aberta, eu te encorajo a você ficar conosco até o final desse programa, porque nós vamos estar atualizando coisas muito importantes a respeito de uma obra, eu vou falar faraônica, que é uma obra de grande dimensão aqui na nossa cidade. Você já vai saber o que é. E também você que está no YouTube, você pode assistir em qualquer momento, mas se você estiver na estreia, faça o seguinte: copie esse link, manda nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas também possam acompanhar o programa dessa semana, que vai ser de muitas informações importantes. Você vai ver e saber sobre realmente algo extraordinário que nós estamos realizando aqui em Santarém, que vai impactar não somente o nosso município, mas todo o oeste do Pará e também todo o estado do Pará. E sem mais delongas, eu quero apresentar os convidados de hoje. Está aqui o pastor Genildo Carvalho e também Pedro Ubner. É isso? Acertei? Nós vamos falar hoje sobre as obras e a construção da Catedral do Amor, a grande catedral que a Paz Church de Santarém está construindo aqui na cidade. E nós vamos buscar alguns fatos históricos, o início de tudo, e também atualizar sobre como é que está, nesse exato momento, a obra, e também sobre os próximos passos que nós daremos em relação a essa grande construção. Então sejam bem-vindos, pastor Genildo, Pedro também. E vocês fiquem bem à vontade, a gente vai bater esse papo. E quero deixar vocês, pelo menos, se apresentarem melhor, começando pelo pastor Genildo, e depois eu sigo com as perguntas. Tá certo, sou o pastor Genildo, um dos pastores aqui da Paz Church Santarém. E trabalhamos aqui com campos, com células, com nossas redes de células. E estamos aqui no ministério já há 24 anos, aproximadamente, no Ministério Tempo Integral. E aí, Pedro? Eu sou Pedro, engenheiro civil, sou membro da Paz Church e sou especialista em gerenciamento de obras. O meu foco é em conseguir realizar as obras, levando com mais tranquilidade possível, fazendo o que for de melhor em todos os projetos que a gente tem. E está sendo uma honra poder participar desse grande empreendimento. O que é legal, assim, entre vocês dois, assim, que o pastor Genildo está desde o início acompanhando a obra, como um supervisor ministerial, porque a obra é da Paz Church, então é muito importante ter os pastores ali participando na linha de frente, e o pastor Genildo desde o início sabe a história todinha, sabe detalhes. A gente sempre está buscando com ele os detalhes da obra para orientação dos profissionais. Então, os engenheiros contam muito com esse conhecimento dele, do acompanhamento de muito tempo. E o Pedro foi o que entrou por último na equipe, mas, mesmo assim, o Pedro está fazendo o dever de casa tão bem feito, que eu acho que ele hoje é o que mais sabe da obra, mesmo sendo o último a entrar. Então, nós temos hoje os dois especialistas aqui da construção da Catedral do Amor. E queria perguntar ao pastor Genildo sobre ele buscar aí na memória dele, e também talvez ele fosse só um membro da igreja na época, nem imaginaria que estivesse envolvido, porque eu cheguei aqui também recentemente em Santarém, peguei realmente a obra andando, e estou envolvido, mas o pastor Genildo sabe bem essa história sobre a compra dos terrenos, o sonho dos líderes, alguns já até estão com o Senhor já, no caso o pastor Lucas Uber, o pastor Melvin, a pastora Catarina, e a história começa lá atrás, pelo que eu ouvi dizer. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso. Antigamente nós éramos igrejas independentes, igreja autônoma, e mesmo antes de ter fusão na igreja de Santarém, já tinha esse sonho, Isso é da época do pastor Melvin, pastor Lucas, inclusive os primeiros lotes de terra foram comprados aí.
O pastor Paulo Jev, para ter uma ideia, a pastora Rebeca, eles foram ordenados lá, naquele lugar ali, lá por volta de 94, né, 1994. Quando era só os lotes. Quando era só alguns lotes, porque depois a gente foi comprando, foi ampliando, né, não tinha lote suficiente para fazer a obra que nós temos hoje, o tamanho que nós temos hoje. Então, nós compramos vários lotes ali, e em 2009 a gente começou a trabalhar, né? Já era um projeto que o pastor Eibe já tinha reunido com a gente. Naquela época, apesar de a gente ser igreja independente, tinha as igrejas autônomas, mas a gente tinha um presbitério, então a gente participava das reuniões. Eu lembro que o pastor Eibe falava, né, vamos construir a catedral, e fizemos os projetos, né, e começamos a limpar o local, aterrar. Pra você ter uma ideia, lá na catedral, não sei se o Pedro sabe, nós colocamos ali 560 carrados, porque era uma bacia. Os meninos jogavam bola, mas na época de chuva ficava uma lagoa. E a garotada brincava lá. E a gente aterrou aquilo ali, fizemos o lançamento da pedra fundamental lá em 2009 ainda. Já estamos aí há 16 anos. E o que eu fico muito impressionado, né, pelo que eu também ouço dizer, eu cheguei a pegar... quando eu comecei a vir a Santarém, por causa das conferências, eu estava em Macapá, eu peguei o início da obra, eu acho, ali. Eu lembro que era desafiar até as igrejas também de fora contribuírem, teve alguns lançamentos de projetos. Eu vim no lançamento do projeto com o pastor Luiz em 2007, eu acho. O pastor tinha acabado de chegar em Macapá. O pastor Eibe fez um lançamento, um jantar com empresários lá no Hotel Barrudada, que era outro nome na época, eu acho. E a gente veio para ver como seria o lançamento, porque o pastor Luiz queria comprar também um prédio em Macapá e queria ver como ele ia fazer essa mobilização, né, para arrecadar finanças. E aí a gente veio, e acho que era o início, então era antes de começar a obra mesmo, né? Mas o bairro também era um bairro totalmente desvalorizado aqui em Santarém, né? Era só um matagal. A própria Nilson Chaves, que hoje é uma avenida super valorizada, né, movimentada, com grandes empreendimentos, era um areão lá, era uma poeira, uma lama quando chovia. Eu cheguei a vir aí as conferências que ainda era assim, né? E teve a promessa do prefeito de asfaltar. E eu acho assim, extraordinário, porque eles foram visionários, porque ninguém dava nada por esse bairro, né? E qual é a tua impressão sobre isso, assim, de acompanhar a fé dos nossos líderes, esse desenvolvimento, as coisas irem acontecendo conforme eles criam e viam, talvez, né? Verdade, para quem passava antes, via só o terreno, o matagal, a Nilson Chaves, que era cheio de buraco, né? Então, nós colocamos máquina para limpar o terreno. Chamou atenção, né? Porque até os vizinhos não tinham essa ideia, o que a gente ia fazer de fato, curiosidade. As pessoas chegavam, perguntavam, viam as máquinas trabalhando. E nós colocamos uma equipe para fazer a furação do solo, né? Perfuração, 213 tubulões, né? E o pessoal ficava curioso, veio gente de fora. A equipe que veio fazer esses tubulões veio de São Luís, se eu não me engano, veio do Maranhão. Então, isso gerou assim, um movimento das pessoas querendo saber e tudo, né? E o próprio prefeito, o próprio poder municipal, o prefeito, veio aqui e fez muitas promessas, né? Demoraram a cumprir, mas foram cumprindo aos poucos, e hoje a Nilson Chaves está aí, né, com essa evolução toda. Houve uma grande evolução, né, na Nilson Chaves aqui. E outros prédios foram construídos, e casas e tudo, e estamos aí num lugar muito localizado, muito bem valorizado de Santarém, né? E houve críticas assim sobre localização, vai construir uma catedral num lugar que não é bom, que é ruim. Teve esse tipo de resistência de alguma... Vocês ouviram alguma coisa desse tipo, ou teve apoio incondicional, assim? Não, acho que não teve muita resistência, porque aqui, apesar de ser era uma área meio mato, né? Mas, assim, ao redor dessa área aqui, tinha muitos bairros, né? E bairros que estavam evoluídos, né? E é uma localização muito boa, porque era o antigo aeroporto de Santarém. Então, a prefeitura é perto. A prefeitura já estava ali, a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, né? Já estava aí, então não teve muita rejeição em relação a isso, né? Era só que era mato mesmo. Passar aqui para o Pedro. Pedro, fala um pouco assim, sobre a sua chegada na Paz Church. Em que momento você começou a acompanhar? O que te despertou? E, assim,
como você se sente, né? Você já até falou um pouco, né? Hoje, podendo oferecer, né, a sua profissão, e acaba sendo um projeto ministerial também, porque tem um propósito muito grande em torno disso. Mas fala assim sobre em que momento você viu a catedral e talvez você foi despertado, se isso aconteceu de fato. Conta um pouco aí pra gente. A Paz Church eu conheci através do meu irmão, lá de Altamira. Ele sempre me convidou, eu comecei a congregar lá. Quando eu me mudei para Santarém, isso há 7 anos, eu já comecei a congregar na igreja. E sobre a catedral, que eu estou efetivamente... Eu sempre contribuí, né, através, sem estar efetivamente trabalhando na catedral, mas que eu estou lá tem 2 meses. Mas assim, para mim tem sido uma realização diária, de praticamente um sonho, porque o que eu já sonhei com aquela catedral não está escrito, porque além de querer ver como vai ficar pronto pela igreja, por ser membro da igreja, por compartilhar a visão dos líderes, então como membro, mas eu também sempre passo ali, eu moro muito próximo à catedral, então todos os dias eu passo na frente da obra, então todos os dias eu olho para ali, não tem quem passa na Anísio que não dá uma conferida, para ver como que tá, será que andou alguma coisa? A pessoa para no sinal, dá uma olhada. Então eu sempre sonhei com essa obra, por isso que quando eu entrei no processo, eu já entrei cheio de ideias, porque eu já tinha essas ideias. Então eu já pensava sobre o que eu faria, e se fosse eu, o que eu faria nessa obra, o que eu faria de diferente. E isso já tem muitos anos que me acompanha, acho que desde que eu mudei para essa casa, isso já tem mais de 6 anos que a gente mora ali, eu sempre acompanhei a obra dessa forma. Sempre pensei no que eu faria, se tivesse condições, o que eu mudaria. Então, por isso que quando tem sido um grande prazer poder participar e eu pude chegar para somar, que isso já estava na minha mente, eu já vinha despertado para isso. Legal, legal demais. Uma obra, assim, a gente já chegou assim eu não sei qual percentual, o Pedro tem esses cálculos mais ou menos, talvez uns 50%. Então, a gente estava conversando e a gente começou a fazer esses levantamentos e entender esses números. Assim, a gente entende também que é 50%. Com o telhado concluído, aí a gente vai passar dos 50%, vamos chegar em volta de 60%. E o pastor Gildo está acompanhando desde então do início tudo aí, já falou ali do terreno, das perfurações. Qual foi, assim, até aqui, pastor, a fase mais... eu sei que o telhado está sendo muito desafiador, a gente está acompanhando de perto, mas até aqui, qual foi um momento muito crítico que vocês venceram? E isso serve até de estímulo, a gente ouvir você falando isso, porque de fato o telhado tem sido desafiador por vários aspectos, depois o Pedro pode explicar melhor tecnicamente, e depois vai ter outros momentos também que a gente vai ter que superar até concluir, mas é interessante você contar talvez algum testemunho, alguma situação que vocês conseguiram vencer, né, para a gente falar, não, a gente sabe que não vai ser fácil, mas de fato nós vamos conseguir. Nós tivemos vários momentos, né? Nós tivemos, por exemplo, na época da fundação, né, de a gente fazer a terraplenagem, as escavações da obra. Isso foi bem desafiador, né, porque nós tivemos que fazer uma estrutura muito forte, até porque o projeto na época tinha uma galeria, né, Pedro? Projeto maior. O projeto, uma galeria muito grande, uma galeria para aproximadamente 4.000 pessoas. Depois a gente mudou, otimizou o projeto para fazer sem galeria, mas a gente já tinha feito uma fundação preparada. Então, essa obra tem uma fundação muito grande, isso foi um grande desafio, foi muito concreto, né, lidando com concreteiras e materiais, não podia ser qualquer material. O tipo de brita, o tipo de areia que a gente usava, às vezes não tinha na cidade, a gente tinha que importar de outras cidades, de outros lugares. Então isso foi muito desafiador. A qualidade do próprio ferro, né, foi definida, a qualidade, não vou falar o ferro aqui, mas foi definido um tipo de ferro para a gente usar. Então essa foi uma etapa bem desafiadora. A outra etapa foi a etapa da laje, né? A etapa da laje foi uma etapa muito pesada, é uma parte muito cara, né, que a gente foi fazendo por parte, porque a obra tem 3 módulos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. E então o nosso desafio era completar um módulo daquele, chegar ao final daquele módulo para depois começar o outro. Então isso demorou muito tempo, mas a gente fez, né? E começamos a usar a parte de baixo para fazer eventos. Isso que é interessante, né? E aí vinha a chuva, aí chovia, dava muita goteira, para impermeabilizar uma laje desse tamanho foi também um grande desafio. Nós fizemos evento aqui pegando chuva em muitos momentos, mas conseguimos... da primeira conferência, vamos usar a parte de baixo e tal, e a conferência, muita gente, a maioria era de fora, né? E por incrível que pareça, é mês de outubro, né? Por incrível que pareça, choveu acho que uns 3 dias, né? E, mas poxa... Sabe que aquela chuva foi muito boa,
Não, teve o lado bom, que era... O calor tava insuportável. Tava, no verão. verdade. E aí aquela chuva de 3 dias, cara, apesar da goteira que a gente ficava desviando, mas esfriou muito. E não tinha climatização na catedral. É verdade. Só tinha ventiladores. É verdade. Então, esses foram os grandes desafios que a gente teve aí. Uma coisa interessante também, não sei se o Pedro sabe, né, deve saber que já está lendo o projeto, que aquela parte de baixo seria um estacionamento, né? E acho que o pontapé da obra culminou com um crescimento explosivo da igreja, não foi isso? E acabou tendo que ser adaptado o que seria o estacionamento para a gente poder receber pessoas e fazer muitos cultos na catedral e eventos, porque deu o start da obra e foi um start também de uma explosão de crescimento de pessoas convertidas. Fala um pouco sobre isso, como foi a adaptação lá do local, as transições da sede, núcleos, junto com a fusão, né, para ter eventos e cultos de domingo lá na catedral. Tadel, né, tudo. A ideia era realmente fazer estacionamento embaixo. Nós tivemos que adaptar por causa do crescimento, e como nós não tínhamos ainda terreno, seria estacionamento embaixo. Depois a gente otimizou esse projeto aí, começou a construir e usar essa área, fizemos piso e começamos a comprar também uns terrenos onde hoje atualmente usamos como estacionamento. Não tinha aquele que é o estacionamento grande, não tinha ainda na época? Lotes, acho que uns 3 lotes, depois a gente foi ampliando, comprando outros lotes e eu acho que hoje são mais de 10 ou 12 lotes onde funciona o estacionamento. Então nós tivemos... E aí a gente tinha culto na sede, muitos cultos, chegamos a ter 7 cultos na sede, tinha seguidos no domingo, né? 7 cultos, e tinha mais de um Tadel, nós tínhamos 2 Tadéis, e ficou muito lotado, né? Então a ideia foi trazer um Tadel para a catedral. A gente passou muito tempo aqui fazendo Tadel e aí catedral coube todo mundo, mesmo assim a gente mantinha 2 Tadéis. Aí veio a época da pandemia que a gente deu essa freada e aí hoje nós tivemos que tirar os cultos e tirar tudo por causa da evolução da obra, né, Pedro? Isso, a gente teve que interromper por questão de segurança, né? Porque uma das complexidades da execução do telhado é a questão dele ser feito sobre a laje. Então embaixo, onde é o térreo, onde a gente tem os cultos hoje, então quem não teve a oportunidade ainda de ir na catedral, né, os cultos, quando a catedral estiver pronta, serão em cima, serão no primeiro andar. Então esse fato da nossa cobertura ser acima dessa laje, então a gente tem que fazer a proteção dessa laje, para que a gente não danifique ela. E como o nosso pé direito lá na catedral vai ser muito alto, o nosso pé direito está em média de 10 metros de altura. Então, para fazer a elevação dos funcionários para trabalharem na cobertura, a gente vai precisar colocar 2 máquinas lá dentro, 2 plataformas elevatórias, para poder levantar os equipamentos e o pessoal da obra para fazer as fixações nas treliças do telhado e todos os trabalhos. E aí essas máquinas são pesadas, elas têm mais de 10 toneladas, então a gente não poderia simplesmente só colocar elas sobre a laje. Então a gente, embaixo, tivemos que fazer toda essa proteção. Então a gente fez o escoramento, não foi praticamente de toda a laje, mas a gente estabeleceu ruas. Então essas máquinas lá em cima vão ter que obedecer e trabalhar dentro dessas ruas aonde embaixo foi escorado. E tudo na obra sempre é um desafio. O escoramento foi um desafio porque, para privilegiar a visão de quem está lá em cima assistindo o culto, a laje ela é inclinada. Então no fundo ela é mais alta, próxima ao palco ela é mais baixa. Então tem essa inclinação nesse sentido. Porém, ela também tem inclinação no sentido contrário. O meio é um pouco mais baixo e as bordas sobem. Então a gente tem inclinação nos 2 sentidos, em direção ao palco e em direção à borda. E aí isso dificulta muito esse escoramento lá embaixo. Por isso que a gente não conseguimos fazer essa locação na cidade e tivemos que trazer de outros locais para poder fazer esse escoramento. Então tem na verdade a gente enfrenta muita complexidade, porque como a obra é muito desafiadora, né, para a engenharia mesmo, precisa de tecnologia avançada, no sentido de equipamentos que a cidade não oferece, porque é uma obra incomum, né, para a nossa cidade, e nós estamos contratando atualmente empresas de cidades diferentes, inclusive, né? Sim, a empresa que está responsável por fazer a cobertura, como a ideia sempre foi buscar uma empresa o mais profissional possível, que já tivesse experiências nessa construção, do tamanho que nós temos o nosso vão. O vão principal vai ser a maior treliça, tem 53 metros de comprimento, e ao todo a gente vai ter 110 nas extremidades.
Então 110 no sentido maior e 53 no sentido menor. Então é um vão considerável. Então a gente sempre buscou, quando foi fazer, né, essa concorrência, quando a igreja foi fazer essa concorrência para escolher a empresa, foi feito a nível de Brasil, porque buscou as melhores empresas a nível de Brasil. E aí a empresa que ganhou essa concorrência foi uma empresa de Goiânia, que é a que está fazendo hoje a instalação da cobertura. E o escoramento veio de Goiânia também, né? Seria de Belém, né? Depois a gente trocou, conseguiu uma oferta melhor de Goiânia. Conseguisse atender um suporte de 5 toneladas por metro quadrado. Então não é qualquer sistema de escoramento que consegue atender esse requisito para ter a máquina. E aí a gente acabou sendo limitados ou Belém ou Goiânia ou então São Paulo. E aí a gente acabou fazendo também uma concorrência para fazer esse estudo de valores e aí a gente optou por Goiânia. Pedro, aproveita que está na tua vez. Atualiza aí para o pessoal, assim, como é que está a obra hoje, né? Hoje a gente está na fase, claro, do telhado, né? Já ficou claro para todo mundo. Existem algumas adaptações, né, na questão dos pilares que foram construídos por uma empresa local, que é a parte de estrutura de concreto, e agora estamos na estrutura metálica. Tenta explicar assim de forma mais fácil, eu consigo entender porque eu estou já acompanhando as reuniões há algum tempo, mas de forma bem fácil todo mundo entender o que está sendo feito hoje, atualmente, né, e o que podemos esperar para essa etapa da obra, que é a conclusão do telhado. Você pode falar assim da expectativa de entrega, etc. Tá. Hoje a gente, como você falou, a gente concluiu essa parte de estrutura. Então a parte de estrutura, pilares e vigas de concreto estão ok na obra, foram concluídas. E essa estrutura, ela seguiu a primeira versão, não a primeira versão do projeto. E aí, nessa época foi feito, esse último projeto foi de 2015. De 2015 para cá a gente teve várias atualizações de novas tecnologias, materiais com maiores resistências, fixações melhores. Então, o projeto que a gente iria seguir era um projeto desatualizado. A gente tinha essa possibilidade de atualizar o projeto e conseguir otimizar o serviço para melhorar custo e melhorar prazo. Então, a título de comparação, a primeira versão do projeto a gente tinha 20 tesouras, 20 treliças. A gente diminuiu para 9. E aí, com isso, a gente fez a otimização delas. Então, diminuiu a quantidade, porém aumentou o tamanho delas, porque agora a gente tem essa opção de fazer. Então, é o que a gente está trabalhando agora. E aí, para fazer esse casamento de uma mudança de projeto, a gente precisou fazer uma viga de contorno. Então, agora, quem passar na catedral vai conseguir visualizar isso. Acima da viga de concreto, a gente fez alguns pilaretes metálicos, uma continuação do pilar de concreto, que a gente chamou de pilarete, e neles vem uma viga de contorno. Então, vai conseguir visualizar agora que tem a viga de concreto e em cima tem uma viga metálica, que é para a gente poder conseguir fazer essa transição das treliças para a posição correta e otimizar para as 9, e também para a gente conseguir fazer o fechamento externo. Então, junto do telhado, a gente vai fazer um fechamento externo de proteção a esse telhado. E aí a gente conseguiu fazer essa otimização. E, assim, está sendo bem desafiador por essa questão do tamanho do vão, mas a empresa que ganhou, e também foi uma premissa da igreja, as pessoas que passarem lá vão conseguir visualizar, o material é de excelente qualidade. Na minha opinião, é a melhor fábrica que poderia ser fechada para o Brasil. Ela tem uma fábrica que tem entrega, que tem qualidade. Então, a gente vê no dia a dia todos os materiais que vão chegando para a empresa fazer a montagem são de excelente qualidade. Isso aí a gente não tem qualquer dúvida. A empresa que está montando também tem um know-how muito grande e está sendo muito legal acompanhar isso. Então, a gente está agora nessa fase de montar a estrutura do telhado, para depois a gente começar a fazer a cobertura propriamente dita. E aí é por isso que a gente precisa dos equipamentos. Então, como a gente tem um vão médio de 50 metros, o maior 53, mas o médio de 50 metros, então eu tenho duas metades dessa treliça, uma metade de 25 metros e uma metade de 25. Então, pela Anísio Chaves, vamos levantar a metade dela e pela Rosa Vermelha a outra metade. Então, vai chegar um momento na obra que a gente vai ter dois guindastes trabalhando, um posicionado na Anísio e um posicionado na Rosa Vermelha. No momento adequado, cada um levanta a metade, posiciona lá em cima, um bem colado ao outro, aí essa máquina que está lá em cima vem por baixo, faz a fixação nos dois pilaretes aqui, nas extremidades, e uma delas desce para o meio e faz a fixação das duas metades. E aí é que vai ter esse suporte do telhado. E aí o peso de uma e o outro apoiando, aí ela transfere esse peso aqui para trás, para os pilaretes. E aí que a gente vai conseguir dar essa estabilidade para o telhado. Então agora vão ser duas águas.
Uma para frente, para Anísio Chaves, com uma calha, e uma para o fundo, para Rosa Vermelha, contra a calha. É isso que a gente está fazendo nesse momento. Por isso que tem aquelas treliças lá, né, no meio fio da Anísio. Então, cada uma daquela tem 25 metros. Então, lá estão em 6 partes, mas ali são só 3 treliças. Então, 2 metades daquelas vão se unir lá em cima. Por enquanto, nós estamos então na primeira etapa da estrutura. Isso. Primeiro a gente vai fazer... Para esse, seria então para esses próximos dias a levantar. Para nossa de obra, a gente sempre acaba comumente falando em etapas, né? Então a gente dividiu a obra em 3 partes. Etapa 1, 2 e 3. Um terço, que é o próximo a Jasmim, o terço do meio e o outro terço, que é da parte da igreja ali, né? Do lado da igreja. Então agora a gente está nesse primeiro. A nossa expectativa é que semana que vem a gente coloque e suba as estruturas do primeiro terço. Então vai ser durante essa semana. Durante essa semana a gente já sobe esse primeiro 1 terço dessa estrutura, a gente já vai subir. Aí a gente vai fazer toda a estruturação, todo o travamento e depois faz a cobertura como um todo. E assim, eu sei que tem, às vezes, muitas intercorrências, tem questão climática, tem questão de entrega de material, que está aguardando chegar ainda todo o material, a segunda e terceira parte, né? Mas, assim, a previsão do projeto do telhado, você acredita que vai até quando? A entrega? A nossa expectativa é que até o dia 20 agora de dezembro a gente deixe estruturado primeira e segunda etapa. Quando a gente voltar depois em janeiro, a gente faz a terceira etapa e a nossa conclusão é em fevereiro. Dentro do mês de fevereiro a gente já vai estar totalmente coberto e os fechamentos externos prontos também. Seria a saída dessa empresa, que é fazer a cobertura e todo o fechamento lateral. Excelente. Pastor, simultaneamente ao desafio da engenharia, tem o desafio da igreja de financiar isso, de pagar esse custo todo. E eu estou te perguntando, mas claro, eu estou dentro, né, a gente sabe que talvez, além da parte técnica, a gente ter um investimento tão alto, devido a todas essas complexidades que o Pedro explicou, toda essa tecnologia, empresa de fora, a melhor fábrica do Brasil atendendo a gente, uma empresa com know-how. Mas acaba sendo uma obra, por causa da tecnologia, um tiro curto. É um tiro curto, né, assim, que a partir do momento que chegaram os materiais, vão ser 4 meses, basicamente, né? Só que a gente tem que pagar, né? e é realmente uma etapa da obra na casa dos 7 dígitos, não é isso? Acho que né? 7 dígitos, assim se fala, né? Milhões e 7 dígitos, né? Então, como que a igreja, né, está se movendo em relação a isso? Eu queria que você falasse e até, sabe, desafiasse, né? Porque qualquer um que está assistindo esse podcast vai poder contribuir, se for tocado aí por Deus, né? Se quiser fazer parte desse projeto gigantesco e tão impactante, pode participar, mas fala pra gente como às vezes as pessoas não entendem, as pessoas acham assim, não, a Pastante é muito grande, a igreja é extremamente rica. Realmente, nós somos ricos porque nosso Deus é rico, né? Mas não significa que tenha sido fácil. Eu queria que você explicasse para o nosso público. Realmente não é uma obra barata, né? É uma obra cara, porque é uma obra para Deus, em primeiro lugar, né? Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, quando Moisés foi construir aquele tabernáculo, e ele fez o desafio, né? E ali era muito cara, até a própria roupa dos sacerdotes era um negócio caríssimo, 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 para a realidade deles, um povo que saiu escravo do Egito e no deserto, não tinha muito o que construir no deserto, não tinha muita evolução, né, financeira, mas quando eles motivaram, Moisés e os demais motivaram o povo para fazer ofertas, eles trouxeram mais que o bastante. A Bíblia fala que eles tiveram que proibir o povo e pedir para parar. Né? A gente não tem esse problema hoje porque a obra de Deus na Terra é para todo o planeta, né? E lá estava restrito a um lugar só. Mas a gente que não tem dinheiro municipal, estadual ou federal para fazer o que nós fazemos, como igreja, embora que a gente presta um serviço social, enfim, né, muito abrangente, e ajuda o governo em muitas coisas na sociedade, para nós é um grande desafio, porque além dos outros desafios que a igreja tem, quando a gente vai construir uma obra, a gente tem que tirar de outros lugares. E aí que está
porque o ministério, na nossa visão, está nas mãos do povo. E o dinheiro também está nas mãos do contribuinte, do membro fiel que participa. Então, nós já fizemos vários desafios para a Catedral, desde a fundação, desde antes das fundações, até mesmo para pagar os projetos iniciais. E agora nós estamos nesse desafio do telhado, né? E nós, como disse o Pedro aqui, nós estamos aí contratando a melhor empresa de telhado, de estrutura metálica, não só do Brasil, talvez da América Latina, né? Na América Latina, né, Pedro? A fabricação, e você pode ver em loco aqui a qualidade desse ferro, né? A qualidade da estrutura, dos parafusos, sabe? E a excelência, como não tem erro nas coisas, a perfuração dos lugares, as peças encaixando direitinho. Então, o nosso grande desafio, o mesmo desafio de Davi, que foi o outro que desafiou para construir o Templo de Salomão, né? E é impressionante como Deus usou o povo para esse milagre. Que não foi o do Bispo Macedo esse. Não foi o do Bispo Macedo, foi o templo original. Embora realmente lá também é um negócio suntuoso, né? Mas é o original que a gente está falando. E nós estamos aqui em Santarém, uma cidade boa, uma cidade que está crescendo, evoluindo cada dia mais, oeste do Pará. E essa obra é um cartão postal para o Brasil. É a maior estrutura de telhado que a gente possa ter aqui nessa região. A região norte aqui, pelo que eu saiba até agora, né? Então, nós realmente estamos aí com as mãos abertas para isso. Todos nós estamos participando, todos nós estamos contribuindo e estamos desafiando o povo, nossos cultos, nossos tadéis, nossas reuniões, para o povo contribuir. E o povo tem contribuído, mas ainda tem muito que pagar, né? Tem muito que pagar dessa obra. Nós estamos pagando esse telhado, essa cobertura em forma de parcelas, e todo mês, quando vence uma parcela, você sabe, né? E o Pedro também sabe, que é um desafio muito grande para a gente pagar. A gente tira dinheiro daqui, tira dali, enxuga todas as outras áreas da igreja para poder pagar. Então, se você que está assistindo esse programa aqui tão importante da TV Amazônia e sente de Deus de participar, de contribuir, de dar uma oferta para esse projeto, pode ter certeza que será muito bem-vinda. Nós seremos muito gratos e Deus te abençoará por isso, porque nós não estamos investindo em uma obra, olhando aqui para o público, né? Nós não estamos investindo em uma obra para homens, nós estamos investindo em uma obra para o reino de Deus na terra. Inclusive, eu vou pedir para o editor colocar o QR Code de contribuição da conta da Catedral durante todo o programa. Então, desde o início até o final do programa vai ficar na tela o QR Code de contribuição. Então, o pastor Gino acabou de desafiar, se você quiser participar, sentir de Deus, o valor que Deus colocou no teu coração, aquilo que você, de acordo com a sua prosperidade, né, como diz a palavra de Deus, você, a qualquer momento do programa, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai te conduzir à conta exclusiva da Catedral do Amor. Então, essa conta que a igreja abriu, ela é totalmente voltada a receber ofertas do povo de Deus, de quem quiser contribuir, e ela não é desviada para outro propósito, a não ser pagar as despesas que nós temos, que são inúmeras e várias frentes abertas para a finalidade da Catedral do Amor. E também seria muito legal de falar aqui sobre o propósito, né? Porque tudo tem um propósito. A gente não tem a pretensão de apenas, embora será, né, como o senhor falou, um cartão postal da cidade, vai ser uma obra suntuosa, um prédio assim, que é assustador, né, até para a nossa cidade. O tamanho, a ousadia da igreja em construir um prédio, e vai ser de longe, o maior auditório da região, né? Nós temos hoje o Centro de Convenções, que é uma obra muito especial também, feita pelo governo. Temos auditórios de faculdades, universidades, ginásio, né? Mas a Catedral do Amor, de longe, vai demorar para ter um outro prédio, se fizerem, né? Que comporte mais pessoas, com todo o conforto, segurança e tecnologia que a Catedral do Amor. Mas não é só isso, né? Não é só um prédio comum. Na nossa visão tem algo além. Eu queria que vocês dois pudessem falar a visão de vocês sobre trabalhar por um propósito, trabalhar por algo maior. Vai lá, Pedro. Na minha visão,
para mim, né, está sendo um desafiador, porque é uma obra que tem a sua complexidade, mas está sendo muito prazeroso. É uma daquelas poucas oportunidades que você tem na vida profissional de trabalhar com o que você gosta, de trabalhar com o que você ama. Então, estou trabalhando com o que eu mais amo na vida, que é o reino do Senhor e que é a obra dele. Então, realmente é uma realização, poder estar trabalhando com a obra do Senhor, sem dúvida. E a gente vê todos os dias na obra, às vezes os funcionários estão com a gente fazendo alguma atividade, eles fazem um vídeo, isso já aconteceu mais de uma vez, e postam nas suas redes sociais, alguém comenta e pergunta, olha, na Catedral do Amor, me manda o vídeo, como é que está aí? Então todo mundo tem esse interesse, todo mundo tem essa curiosidade e está acompanhando de como está a obra. E eu realmente acredito que assim como a construção da catedral aconteceu junto com o mover, com o crescimento da igreja, eu, na minha visão, acredito que todo esse esforço, essa comunhão para a conclusão da obra vai trazer novamente isso. Porque toda vez a gente vê, quando todo mundo que entra se sente empolgado, todo mundo que contribui quer contribuir cada vez mais, e a gente sente isso lá na obra todos os dias, com todo mundo que envolve em todo o trabalho. Eu realmente acredito nisso, que essa comunhão, para terminar, vai fazer de novo esse mover. Excelente. Sem falar nos visitantes, porque as pessoas vêm, né, Pedro, visita a obra aí, vê quem vem aqui em Santarém, quer passar aqui na catedral para dar uma olhadinha, né? O pessoal quer tirar foto, agora não está podendo, em certos momentos, nem está podendo visitar, né? Tem momentos que a gente tem que marcar as visitas e tudo, mas assim, o impacto que causa na vida das pessoas, porque a igreja é isso, nós somos uma igreja missionária, investimos muito em missões, não é verdade? Temos um grande investimento aí nos ribeirinhos, no Planalto, e isso é um ponto alto da igreja. A gente tem muito investimento nessa parte, investindo mesmo nas comunidades, né, com cestas básicas, com medicamento. Temos a Fundação Lucas Huber, que é um braço muito forte da igreja para atender pessoas necessitadas. E nós, além disso, como você falou, não é uma obra suntuosa apenas para ganhar visibilidade humana, mas nós cremos que tantas pessoas que vão ser salvas, vão ser alcançadas, famílias restauradas, e além disso a catedral vai estar disponível para o município de Santarém para atender algumas demandas também que o município precisar, né? E isso é muito maravilhoso, é o fruto que isso vai trazer para a nossa cidade e para a nossa região. Com certeza. É verdade. Essa questão que acontece, né, quando a igreja entra num desafio tão grande como uma construção, mas que tem um propósito de Deus nisso. É impressionante que Deus envia os meios, mas ele também aconteceu isso aqui em Santarém, né, como a gente já relatou agora um pouco antes, aconteceu lá em Macapá também. A gente entra em projetos, fala assim, a gente vai ter algo muito grande, mas no decorrer do tempo, quando a gente inaugura, parece que já está pequeno, porque Deus traz o crescimento junto, né? A gente viveu isso lá em Macapá. A gente já comprou um prédio já construído, só necessitando de muitas reformas, mas era muito semelhante o desafio devido às proporções, né, do tamanho da igreja. Em Macapá, o próprio pastor Luiz assumiu isso lá, né? Isso é um marco do ministério dele. A igreja está paga lá em Macapá, super bem localizada. O local lá em Macapá era a maior casa de show que tinha na cidade, era aquele local lá. E a gente estava desativado, a gente entrou para comprar. E no início foi muito, muito sofrido, sabe? Tipo, porque a gente estava... Todo mês ali era um milagre, mas o mais impressionante, a igreja lá nunca atrasou nenhum pagamento para o ex-dono lá, ex-proprietário, e chegou um tempo que a igreja cresceu tanto que se tornou suave, assim, desafiador, mas não como era no início, né? Porque e hoje a gente olha lá para a igreja de Macapá, no início parecia tão grande, só que hoje já não parece tão grande, né? Certamente o pastor que ficou lá, o pastor Celildo, ele sempre vai ter que estar fazendo expansão lá, ainda bem que tem terreno, né? E tem possibilidade talvez de verticalizar, de fazer mais... Enfim, a gente está vendo uma história acontecer, né? A gente está vendo, não de agora, né, do telhado, mas desde lá do início, da compra dos lotes e o lançamento lá da pedra fundamental e a compra de outros lotes para comportar estacionamento, porque não é só você ter um prédio grande, tem muito efeito colateral, né? Queria até que o Pedro falasse sobre isso, hein?
o impacto que eu acho que a gente vai ter que até se unir, já temos nos unido e pedido muito apoio, né, para a Equatorial, que fornece energia, para a Prefeitura, e as secretarias da Prefeitura, porque tem um impacto na comunidade, e eu acho que esse impacto hoje pode ter um transtornozinho, né, que acontece em obras grandes, mas depois eu acho que toda aquela área, inclusive, vai ser valorizada com um prédio daquele tamanho. Vamos falar um pouco sobre isso? O que vocês acham, sabe? Sobre o impacto de qualquer construção, principalmente são 2 pontos que a gente trabalha no entorno, que é estacionamento e trânsito. Trânsito a gente é privilegiado por ser na Anísio Chaves, então a gente tem muita saída, muita vazão para o trânsito. E estacionamento a igreja fez, como você falou, a aquisição dos terrenos, então a gente vai amortizar esse impacto, né, na vizinhança. E sobre a obra em si, inclusive a gente tem bastante reuniões, a gente sempre conversa sobre isso, não é só fazer o prédio, né? A gente tem pensado muito como as pessoas vão utilizar, né? Quem vai utilizar, como que vai ser. Então, aquilo que a gente estava conversando sobre as famílias. Como que as famílias vão utilizar a catedral? Vamos criar uma sala para as famílias, para que elas possam estar com as crianças que ainda não ficam na salinha, mas necessitam de uma atenção, que possa, né, fazer mais barulho e que tenha um espaço mais privado. Então, assim, vamos pensar nas famílias. Mas fora isso, quem mais a gente tem que pensar nos idosos? Vamos fazer a instalação dos elevadores, mas fora isso, vamos colocar assentos mais espaçados, próximo aos elevadores, para os idosos? Vamos. Então, a gente está pensando muito nisso também, né, nessa utilização. A sala Kids vai comportar, quando a gente tiver 8.000, 8.500 pessoas, e as crianças, a nossa sala Kids vai comportar? Precisamos fazer um espaço maior? E quando todo mundo sair daí, todo mundo acabou o culto, quando todo mundo descer, como a gente vai fazer a comunhão de todas as pessoas? Vamos criar um espaço? Como a gente vai absorver? Então, tudo isso está sendo pensado nos mínimos detalhes. E tem também, né, pastor, acho que você está mais por dentro disso, tem um projeto aprovado pela Prefeitura de Santarém, como ele está urbanizando ali aqueles canteiros da Anísio Chaves com praças e locais de esporte, de uso comum. Ali já tem um projeto aprovado que vai ser fenomenal também, que vai acabar possibilitando um espaço de convivência público ali que vai ser bem de frente para a catedral. É verdade. E aqui está super valorizado aqui ao redor, né? Tanto é que nós ganhamos asfalto na frente, atrás, todo o quarteirão, né? Está asfaltado aqui. Mas além disso tem um projeto também aqui para a própria frente da catedral de ter uma praça de convivência para as pessoas, família, com arborização baixa, né? Com parquinhos, e para atender as pessoas que vêm no culto, né? Que imagina, milhares de pessoas em uma reunião, sai no final e vai para a praça, né? Ali vai ter o pessoal vendendo as coisas lá, né? Então vai trazer isso gera oportunidade de empreendimento para as pessoas, né? Então traz todo tipo de benefício, né? A Igreja da Paz tem números de uma cidade, né? O número de pessoas que congregam, que vão nos cultos, equivale às cidades, né? São números impactantes. Não sei se a gente pode falar, mas aqui tem um projeto já de uma praça, né, de fazer um monumento muito interessante aqui na frente, até contando a história da Paz Church, né? E isso vai ser muito bom para o legado, futuras gerações vão poder entender um pouco da história da nossa igreja, e eu creio que isso é só o começo. E isso, na verdade, a catedral vai possibilitar a ter um retorno, né, uma contrapartida muito grande para a cidade em aspectos econômicos, porque nós já, ao longo do tempo, já temos realizado grandes eventos na cidade. A própria conferência do MDA, que é histórica, né, os congressos da paz, quando o estádio poderia servir, e daqui a pouco vai voltar, de movimentar ali 30 mil pessoas durante 3 dias. A conferência da MDA lotava os voos de toda a parte do Brasil para Santarém, os hotéis, com pessoas de fora vindo para cá. E com a catedral isso vai ser restaurantes, agora tem os aplicativos de mobilidade, hotéis, enfim, comércio de uma forma geral, né, trazendo muita oportunidade, renda e progresso, né, e capital, né, injeção de capital de consumo aqui dentro da cidade. E com uma catedral desse tamanho, a gente vai poder fazer eventos muito maiores e vai ser realmente um convite, né, para quem vir de fora. Então, isso é
Isso é extraordinário. Acho que a gente vai partir para os finalmente aqui. Normalmente eu faço até quando o Adilson a gente faz um break, mas a gente agora está tocando direto. Depois o Júnior acha aí um momento para fazer um break, porque a gente tem vários patrocinadores do ANW Podcast e a gente vai daqui a pouco honrá-los aqui, divulgando suas marcas. Mas eu queria assim, ouvir do Pedro, do pastor Genildo, assim, sobre quais são os próximos passos. Eu sei que isso não é definido só pelo Pedro, né? Mas o que nós teremos pela frente, quem sabe ainda esse ano de 2026, que está para chegar já, 25, 26, após o telhado. Tem muita coisa, com o telhado a gente chega a 50%, então tem mais uma outra jornada pela frente, né? Só que já com muito mais visão, né, do que é a catedral, né? Porque já está levantado todas as paredes, pilares e colunas, telhado, e daqui a pouco são os acabamentos, acesso, tecnologia, né? Fala um pouco aí, Pedro, sobre próximos passos, expectativas e tal. Acho que o pastor Genildo começa, que aí ele fala da parte pastoral e eu complemento com a parte da estrutura, pode ser? Pode. Não, tranquilo, eu estou pensando aqui, porque a gente está na infraestrutura da obra, né, que é uma parte muito cara, porém a gente tem outros projetos a serem executados, como, por exemplo, o projeto elétrico, né, que é um projeto desafiador para a igreja, um projeto caro, uma subestação que vai ser construída cara, mexe com a estrutura da energia, né, da rua, no entorno da catedral, né, envolve a Equatorial Energia, fazer uma atualização, né, na sua energia local. Então, nós vamos ter inúmeros projetos e desafios ainda pela frente. Nós vamos ter elevadores, nós vamos ter o acabamento da obra, né, o embuçamento, o reboco, né, de toda a catedral, piso, enfim, acústica, né? Então são todos esses projetos. Nós temos um projeto aqui que atende até o Corpo de Bombeiro, né, que é um projeto grande, né? Nosso projeto hidrossanitário, né? Sim, de incêndio e tudo isso. Então, Pedro, nos pormenores é isso, né, meu querido? Isso. E assim, o foco também, assim que a gente terminar a cobertura, né, é que a gente tenha condições de passar os cultos lá para cima. Então, a gente vai trabalhar depois que tiver a cobertura para isso. Então, como vocês relataram, né, ao longo do tempo, sempre veio tendo os cultos na igreja, né? Apesar da sua construção, sempre que foi possível teve o culto. E se parar para a gente olhar, isso é muito interessante, isso é muito legal. Então, foi uma igreja que foi construída ao mesmo tempo que foi tendo culto, então é lugar de bênção, né? Então, a todo momento é lugar de bênção. E a ideia é essa, assim que tiver a cobertura, o que a gente precisa do mínimo de infraestrutura para a gente começar a receber as pessoas com conforto e com qualidade. Então, é elétrica, é a climatização, então vamos passar para isso. Então a gente vai direcionar o foco para essa questão, para a gente começar a ter os cultos. Começou a ter os cultos, aí a gente vai para toda a parte de finalização, até chegar naquela visão final que a gente tem, aquele sonho final da igreja completa, com forro, com as melhores poltronas possíveis, com tudo que é de melhor, que essa é a ideia da igreja, né? Essa é a intenção, né? O vislumbre do futuro é melhor possível em todos os cantos, em todos os detalhes. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, a gente já vai partir aqui para o final do programa. Eu acho que a gente conseguiu atualizar bem e contar assim, um pouco da história da Catedral do Amor, que nós estamos ainda vivendo essa história, esse sonho, e cada dia a gente está vendo assim, o avanço delas, traz aquele frio na barriga, porque a gente está imerso no projeto e os desafios são tão grandes, mas por outro lado traz muito mais alegria do que qualquer outro tipo de sentimento, né? Porque eu me sinto privilegiado, eu nunca imaginava também, porque eu estava em outra cidade, eu não sou de Santarém, não tinha nada que me ligasse a Santarém, a não ser a denominação, né? A origem da Past Church, a nossos líderes que são daqui, mas eu nunca imaginava que eu estaria em Santarém participando disso, e Deus me trouxe para cá para eu entrar nesse sonho junto com vocês, né? O Pedro veio depois também, mas o pastor Gino estava desde o início, todo o corpo pastoral, outros pastores que já estão em outras cidades, o próprio pastor Eibe, né? que está lá em São Paulo, ele participou também do início de tudo aqui, o pastor Geraldo, a pastora Terezinha, e vários pastores que foram enviados, estão em outros países, estão em outras cidades do Brasil,
mas o pastor Giro permanece aqui desde o início. Eu fui enxertado aí nesse processo. O Pedro chegou também com a parte profissional, assim como outros irmãos. E nesse último período, né, do ano passado para cá, principalmente, que foi retomada, né, 2023 na verdade, né, foi retomada a construção. Ano passado a gente chegou nessa fase aí quer dizer, esse ano a gente chegou nessa fase do telhado. A gente também tem muitos agradecimentos a fazer de pessoas, para toda a igreja, na verdade, né, toda a igreja que está vestindo a camisa, os irmãos mais humildes financeiramente, até aqueles mais abastados também, que estão se desafiando, contribuindo mensalmente, senão não seria possível a gente fazer nada. Mas outras pessoas também que entraram e vestiram a camisa. Um que eu quero agradecer muito especialmente é o Davi, né? O Davi Coimbra, né? Que também é engenheiro, é um membro da igreja. Davi, eu acho que ele foi criado aqui na igreja, a família dele são membros antigos, né? Da igreja, e é um profissional de muito respeito aqui na cidade, um empresário, engenheiro também. E o Pedro veio por causa do Davi, assim, o Davi foi uma ponte para trazer o Pedro aí para dentro. E eu acho impressionante como o Davi vestiu a camisa, porque eu chamei o Davi, falei: Davi, a gente precisava de alguém para nos ajudar nas reuniões, a negociar o contrato, a nos dar essa visão técnica e discutir de igual para igual, para a gente escolher a melhor. E a ideia foi ter um comitê técnico, né? Então, para você entender, a gente definiu 2 comitês, por enquanto, de repente surge até outro, né? 2 comitês que estão funcionando muito bem. Um comitê financeiro, que a gente chamou financeiro, não significa que eles são responsáveis por sozinhos financiar a obra, mas chamamos muitos empresários da igreja, e a gente entende que os empresários têm esse dom, né, de capitalizar, né, de ganhar dinheiro, de empreender. E o chamado foi para eles nos darem ideias de como nós poderíamos mobilizar financeiramente os irmãos, de uma forma muito leve, inclusive, para nos ajudar nisso. E foi muito bom, vieram vários empresários, eles assumiram várias frentes e também estão contribuindo, mas também formamos o comitê técnico, no qual o Davi foi convidado como engenheiro. Chegou agora também o Lucas Coimbra, né, que é engenheiro elétrico. Nós contratamos o serviço do Pedro, porque o Pedro, diferente dos outros, são voluntários, está com a gente agora por um tempo, mas porque ele está dedicado 100%. Né? O convite para o Pedro foi assim: Pedro, você vai ficar só meio período, vai ser tranquilo. Ele está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nem dorme direito mais. Domingo ele está lá na obra. Mas nós temos muita gratidão por várias pessoas. Nós vamos contratar agora também uma arquiteta, né? Possivelmente uma arquiteta. Estou colocando até no feminino, que já é um spoiler, né? Que possivelmente vai ser uma mulher arquiteta, para nos ajudar também com tudo que vem pela frente. Mas quem? O Otávio Simões está dele. O Otávio, sem dúvida. Sem dúvida. E assim, muito solícito, né? Ele nem está mais contratado da obra, já entregou a parte dele, mas no momento que a gente chama o Otávio, né, precisa de uma reunião, está num grupo técnico da obra. E vai estar com a gente até o final, porque a gente vai precisar dele até... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então é muita gente para agradecer. Se tem alguém aqui que eu não sei o nome. Tem a parte jurídica da igreja, pastor Eduardo, doutor Gleidson, nossos pastores, né, pastor Luiz, pastora Miriam, mas também todos os pastores. No momento que a gente precisa, que a gente chama, está todo mundo envolvido. Então é algo muito lindo. Eu acho que os frutos da catedral não é só a construção, é uma unidade que Deus está gerando, é a oportunidade da gente trazer os profissionais da igreja para servir o reino com seus conhecimentos, com a parte acadêmica, a parte técnica, né? Contribuições. Isso tudo gera prosperidade, né? Porque a gente entende que a Bíblia fala sobre a lei da semeadura, né? Não adianta, você semeou, vai colher. E se a pessoa entender que é semeadura, vai ter colheita. Todo agricultor, ele planta com propósito, né? E está aí a oportunidade aberta para você também participar disso e poder não apenas sonhar com a gente, mas construir a catedral juntamente conosco. Queria que você deixasse uma última mensagem para a gente finalizar, pastor Genil, depois o Pedro. Então, a gente, talvez você diga assim, mas 16 anos é muito tempo, né, que a catedral está acontecendo.
Nós tivemos algumas pausas, porque a gente trabalha com envio, projeto Atos em Ação, né? A gente trabalha com envio, tivemos o envio de muitos pastores para São Paulo, equipes grandes, foi para São Paulo no início de 2016, nós enviamos uma equipe de pastores, tivemos que levantar novos pastores em Santarém. E depois disso nós tivemos um período de pandemia também difícil, já no início, antes da pandemia, nós tivemos um envio de uma grande equipe de pastores para Goiânia. Então nem sempre é fácil, os desafios são grandes, os desafios continuam. A igreja é uma igreja dinâmica, não é uma igreja estática, é uma igreja ativa, responsável. Exatamente. Mas eu creio que um milagre após o outro vem depois que a gente aceita um desafio após o outro, né? Então eu acredito que os desafios vão continuar, nós vamos aceitar os desafios, porque é dessa forma que a gente vai experimentar os grandes milagres. É isso. Da minha parte, o que eu posso dizer e assim garantir e afirmar, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo da construção são todos membros da igreja e todos estão comprometidos com esse mesmo objetivo, que não é de fazer mais uma obra, que é de fazer uma obra para Deus. E isso eu vivo diariamente e vejo com todos que a gente relaciona para fazer essa construção. E como é para Deus, a gente tem a todo momento feito o de melhor. Na escolha dos materiais, na escolha dos profissionais, na forma em que usar. Isso eu posso garantir para todos que estão assistindo a gente. Está sendo feito realmente para Deus da melhor forma possível. Isso a gente vê diariamente, inclusive quem passar, que tem um pouco mais de noção, consegue perceber isso. E que está sendo feito tudo que é de melhor, para poder realmente ser algo incrível, para poder receber todos que forem lá. Então você pode confiar que a igreja está tendo todo o cuidado para tratar essa obra com muito respeito à contribuição dos membros. E mais uma vez, se você quiser fazer parte disso, você é o nosso convidado e que Deus pode usar muito a sua vida realmente de várias formas, em oração, com contribuição, indo lá na obra também, ver, ajudar as pessoas que estão lá, levar um lanche, né, para os trabalhadores. Tudo isso faz parte e traz um ânimo muito grande para as nossas equipes que estão trabalhando lá. Quero agradecer pela sua audiência aqui no programa ANW Podcast, que Deus possa abençoar a sua vida, justificando a ausência do Adilson. Ele não pôde vir hoje por questões de trabalho, ele tem outros trabalhos além de participar aqui do programa, mas que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, continue orando por nós e pela construção da Catedral do Amor.